A informação bem quentinha. 7h46, Guarabira, Paraíba, Brasil e o mundo, o universo, né? Porque agora com a internet não há distância que nos separe. Nosso abraço para quem já está habituado, todas as quintas-feiras, o nosso bate-papo com o Dr. Danilo Ramalho, da CLIN, a Clínica Integrada de Guarabira, por trás da Catedral, ao lado da Secretaria de Educação da cidade, e sempre um bate-papo interessante sobre saúde, falando sobre, também atendendo, né, as perguntas do povo e ajudando as pessoas a pensar, né, como é importante cuidar da saúde da gente. Doutor Danilo, satisfação recebê-lo, né? Bom dia, mais uma semana. Bom dia, Rafael, bom dia, meus amigos queridos aqui da Guarabira FM, que eu sempre chego um pouquinho mais cedo só para ficar observando, conversando com vocês nos bastidores. Meu amigo e irmão Carlos, que está aqui conosco hoje. Bom dia a você que está nos ouvindo, né? Que Deus abençoe a sua vida. E vamos tocar mais esse dia, né, Rafael? Com informações aqui importantes. Sim, muito importantes. O doutor Danilo trouxe uma pauta bastante densa, interessante, mas vai nos ajudar a entender o que é isso. Climatério, menopausa, andropausa, eu acho que fala pra gente, né? Para os homens. Para os homens. Tireopausa e adrenopausa. Eu vou tentar ser... Nos ajuda a entender, viu? Cada um deles, não é? E eu vou pedir para você me ajudar na sequência, porque talvez eu não lembre da sequência que eu enviei para você. Certo. Bem, climatério. Eu vou introduzir aqui o tema sobre todos eles, dizendo o que todos eles têm em comum. Todos eles vão ter um sintoma que é comum, que é a fraqueza e o cansaço. Então, a fraqueza e o cansaço pode estar presente em qualquer um desses que eu falei, e comumente está presente. Então, já que se você está se sentindo fraqueza, indisposição, baixa energia, não está com alegria de viver, tem que investigar algum desses pontos que eu falei. Porque depois dos 40 anos, eles são possíveis de acontecer, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Então, Rafael, o climatério, que foi o primeiro que eu falei aí, diz respeito a uma fase de vida da mulher. O climatério, Carlos, é o período que antecede a menopausa. Então a mulher já começa a sentir alguns sintomas, ela começa a sentir alguns calores. Isso pode acontecer, ela pode ter todos os sintomas do climatério ou apresentar apenas alguns. Então o calor, aquela diaforese, que é aquele suor de repente que acontece, ela tem a sensação de calor e depois tem o frio logo que em seguida. Veja que coisa estranha, né? E ela começa a se perguntar, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou passando mal. Ela começa a ficar mais irritada, ela começa percebe que está com dificuldade em perder peso ou até mesmo está ganhando peso. Isso é consequência do declínio hormonal, Rafael, nas mulheres. Ela pode começar a ter uma falha menstrual, o ciclo dela pode pular um mês, ou ela pode ter spotting, ou seja, um sangramento no meio do ciclo, sem ter chegado o dia ainda da próxima menstruação. Então são elementos que, se eles bem analisados, podem indicar um climatério. Então, e eu pergunto, quantas mulheres estão com esses sintomas? São muitas. E o que fazer, Rafael, diante do climatério? Bem, pedir os exames para de fato entender se é ou não o climatério. Mas tudo isso a gente não pode evitar o período, porque é uma coisa da fisiologia da mulher. Como eu falei, são fases da vida da mulher. Mas a gente tem como minimizar tanto os sintomas quanto os danos que essa variação hormonal, esse declínio, pode levar na qualidade de vida da mulher. Entendeu, Rafael? Interessante. E nós sabemos, só aproveitando aqui a pauta, que isso também atinge os homens. Também. Porque é outra coisa. A gente às vezes fica falando isso muito da mulher, mas o homem também. Isso. É o mesmo efeito, só que é muito semelhante, né? Então, a gente costuma dizer que existem os hormônios da mulher, o hormônio do homem. Mas eu vou ser sincero, o homem produz testosterona, mas produz estradiol e produz progesterona. O estradiol e progesterona, a gente diz que são hormônios da mulher, mas o homem produz também. E a mulher
por sua vez, produz testosterona também. Então, veja que o que diferencia é a concentração de hormônio no sangue do homem e no sangue da mulher. Mulheres vão produzir mais progesterona e estrógeno. E o homem vai produzir mais testosterona. Por isso que a gente tem a diferença. Homem é homem, mulher é mulher. Entendeu? É por isso que se você está andando com sua esposa na rua, Rafael, e alguém vem tirar uma gracinha com ela ou vai partir para cima dela, você vai se colocar na frente dela para defender. É porque é a sua testosterona que está agindo ali. A testosterona, ela é um hormônio que dá equilíbrio para o homem, tomada de decisão, força, energia, vigor sexual. Não é só vigor sexual como as pessoas costumam a acreditar. É muita coisa envolvida. E voltando para o assunto do climatério, na verdade dando um passo à frente, vem a menopausa, Rafael. Que aí é um período crítico já. De fato, na menopausa, esse declínio hormonal ele é acentuado e com ele muitas questões fisiológicas começam a se acelerar no sentido de a mulher envelhecer mais rapidamente. Ou seja, ela vai ter o cabelo vai ficar branco mais rapidamente, ela vai começar a perder massa muscular e vai ganhar gordura corporal. A pele vai envelhecer mais rápido, vai ficar uma pele mais fina, mais enrugada, mais rapidamente. O declínio cognitivo, ela vai ter dificuldade em raciocinar mais rápido, pode ter esquecimento, ela pode começar a ter irritabilidade acentuada. Veja quanta coisa. E isso tudo é possível de ser minimizado e até mesmo tem mulher que diz, doutor, eu mudei da água para o vinho quando a gente faz uma terapia de repouso hormonal equilibrada. Então, como é que a gente faz isso, Rafael? A gente pede os exames, entende como é que está o padrão bioquímico e hormonal dessa mulher e a gente faz uma equalização bioquímica e hormonal. Aquilo que eu falei em outro programa, que eu disse que quando o Petit está ali, Everton está ali na mesa, eles fazem a equalização do som. Então eles vão mexendo ali no agudo, no grave, em outros padrões ali que está na mesa, para deixar o som afinado. A gente faz isso com nossos hormônios também. Então, a gente minimiza a possibilidade de a mulher desenvolver osteoporose, ganhar gordura rapidamente, envelhecer os olhos, o cabelo rapidamente. Ajuda ela a ganhar vigor físico, ter alegria para viver, renovar o vigor sexual. E ela, com esse conjunto de benesses, ela passa a ter saúde, qualidade de vida, bem-estar, para lidar com seu esposo, com seus filhos. Inclusive, isso é uma grande questão de dissensão dentro de casa, de brigas. Entendeu? Porque a mulher ela está explosiva ali, por causa desse desequilíbrio hormonal, Rafael. Inclusive, isso é tema de divórcio. Exato. Separação, muitas separações. Talvez, Rafael, algumas mulheres chegarão para você com problemas em decorrência disso. Com certeza. A gente tem crise de casal que imagino quando os dois estão passando por isso, né? Quando a gente tem um declínio hormonal da mulher e do homem. Não tem como ter entendimento. Isso, agora a gente vai falar do homem, né? Vamos falar do homem, porque acontece muito isso. As pessoas chegam a um aconselhamento, um acompanhamento. Espera aí. Você tá mal, não tem como decidir nada, né? Enfim. Mas o homem também, Rodrigo, sofre também, porque chega uma determinada fase, viu, Pajé Martins, que nós também vamos perdendo. Isso. E temos que observar. E aí, doutor Danilo, como é que trata o homem também? E quais são os efeitos que causam no homem? Bem, no homem, os sintomas são muito parecidos com o da mulher. Tem homem que sente calor também, Rafael. Que suando, né? Tem. Mas eu diria que o principal sintoma do homem, ele, quando expressa isso, ou a mulher percebe, é a impotência sexual. É um dos principais, não é o único. Mas a impotência ou a baixa libido, entendeu? Porque quando a testosterona declina, que é esse hormônio que eu falei, que é importantíssimo para o homem, ele perde o seu vigor físico, ele fica sem energia, a bateria fica descarregada, entendeu? Por que isso acontece? Porque a partir dos 35 anos, Rafael, o homem pode já entrar no declínio hormonal, entendeu? Então, veja que não é tão tardiamente que isso acontece. O homem, eu não sei se as pessoas vão entender isso que eu vou dizer aqui, ou se elas já sabiam. É uma curiosidade que eu vou falar. Você sabia que a mulher, ela já nasce com uma quantidade definida de óvulos?
ela, depois que ela nasce, acabou a produção de óvulo da mulher. O que ela faz é amadurecer esses óvulos. Então ela tem uma quantidade definida que ela libera, que é a vida reprodutiva da mulher, que quando chega na menopausa, significa dizer que ela zerou, exauriu sua reserva ovariana. Ela não tem mais óvulo. Essa mulher não pode mais engravidar. O homem, pelo contrário, se ele tiver 100 anos e ele tiver virilidade, ele pode engravidar uma mulher. Então o homem não tem idade para isso. Ele produz o espermatozoide até o último dia da vida dele. Desde que ele tenha um testículo ativo, ou seja, a gônada, a glândula que produz os espermatozoides. Veja que curiosidade, não é? O homem, ele consegue produzir até o último dia de vida dele a célula que pode dar vida. A mulher, Deus disse, minha filha, você vai ter isso aqui um tempo. E esse tempo é o tempo da menopausa. Como que é a definição de menopausa, Rafael? Outra curiosidade. As pessoas dizem, eu estou na menopausa, mas ela ainda está menstruando, só que está irregular o ciclo dela. A menopausa é definida com 1 ano de amenorreia, ou seja, após 1 ano de a mulher não menstruar mais, a gente diz que essa mulher está na menopausa. Entendam que se a mulher tem 25 anos e ela diz que há 1 ano não menstrua, isso não é menopausa. Porque essa mulher ela pode estar com outros problemas, mas a mulher que tem ali 45 a 50, acima de 50 anos, vamos colocar essa idade aí, se ela parou de menstruar depois de 1 ano, é menopausa. Então a menopausa é uma data, entendeu? A gente considera uma data. Rafael, e a andropausa? Sim, o homem. Não é isso que a gente está falando. É o declínio hormonal da testosterona. O testículo diminui sua produção drasticamente e ele começa a acontecer tudo que eu falei com a mulher. Perder massa muscular, ganhar adiposidade, ficar com a mente lenta, indisposto. Fadigado, cansado. Um homem fadigado, um homem sem atitude. Sexualmente impotente. Imagina um empresário que precisa tomar decisão firme. Ele precisa ter sangue no olho, vamos assim dizer. Ele não toma, né? Ele não toma, ele tem medo de tomar decisão. Ele fica um cara angustiado, ansioso, inclusive. Inseguro. Isso vale para o homem e para a mulher também. Tem mulher que precisa ter suas decisões do dia a dia. Às vezes é o esteio da casa, às vezes é a mulher. Né? Muitas mulheres são liderança da casa. Exato. Né? Então, assim, o homem com andropausa, ele fica um homem abatido, apático. Então, por isso que é tão importante haver essa renovação, essa avaliação hormonal e a gente trazer o equilíbrio. No homem, Rafael, tem outro detalhe interessante. Na mulher, a gente tem que fazer uma reposição hormonal. No homem, não necessariamente. No homem, a gente pode fazer uma retomada do eixo fisiológico. Que é isso? A gente pode, em vez de dar o hormônio para ele, a gente pode estimular a produção novamente. E esse eixo é muito bom. Porque, em vez de dar testosterona para Martins, Rafael, eu posso dizer... dar uma fórmula para Martins e fazer com que o organismo dele produza mais testosterona. Isso é maravilhoso. Mas Martins eu acho que está muito ativo, né? Está muito ativo. Isso aí. Um aposentado Rodrigo, ativo, né? Rodrigo também. Ô, Rodrigo, você vai fazer uma pergunta aí, né? Mas só lembrando, então, para fechar. O homem necessariamente não precisa correr atrás de testosterona aí. Ele pode estimular isso com a supervisão médica, né? Isso, essa estimulação ela é maravilhosa. E é o organismo mesmo que produz. Agora, o médico tem que ter a habilidade em fazer essa retomada de eixo. Certo. Não é qualquer medicamento. Na verdade, é um conjunto de elementos. Eu fiz a minha fórmula própria. Eu tenho uma fórmula que eu aplico há em torno de 8 anos para os meus pacientes. E tem dado certo? Muito. Para você ter ideia, eu vou citar meu exemplo, Rodrigo. Olha, eu tive Covid e eu estava me sentindo indisposto. Então eu dosei meus exames e vi que minha testosterona estava em 180. É uma testosterona baixíssima. Eu fiz a fórmula para mim, que eu já fazia para os meus pacientes, e dosei minha testosterona, ela foi para 1.200 e uns quebradinhos. Eita, ficou menino. Então, assim, minha testosterona deu um salto absurdo. Eu tenho pacientes que estavam com a testosterona baixíssima. Qual é o ideal, doutor Danilo? O valor de referência no exame, dependendo do laboratório, pode variar entre 800 e 900. Não tem problema você passar um pouco do valor de testosterona. Né? Agora, quando é que isso aí é um problema? Esses caras que fazem uso de anabolizante, a testosterona, Rodrigo, injetável, que não é ruim se for bem feito.
eles podem chegar a uma testosterona de 3, 4, 5 mil. E ele vai ter problemas por causa disso. Quando a gente usa a testosterona de fora, externa, que não é produzida pelo nosso organismo, o eixo fisiológico de comunicação da produção da testosterona ele é bloqueado. Então ele para de funcionar. É uma mensagem que é dada para o organismo. Olha, você já está recebendo, você não precisa produzir, pare de produzir. Aí o testículo do homem começa a diminuir de volume, de tamanho. Isso se chama hipogonadismo secundário ao uso de testosterona. Usou testosterona, acha que está abafando, está crescendo o músculo, mas o testículo dele está diminuindo. Esse cara vai ficar infértil, se ele for jovem, ele não vai conseguir ter filhos, a não ser que faça um tratamento, e ele pode ter problemas como a conversão da testosterona em hormônio feminino. Aí pode crescer o peito do cara, ele pode crescer em essa gordura abdominal, porque ele está transformando a testosterona em estrógeno, que é um hormônio feminino, através de um processo chamado aromatização. Entendeu? Então veja como é complexo isso. Muito complexo, muito interessante. Rodrigo, pode perguntar agora, matar a sua curiosidade, viu? Não, eu vou fazer a curiosidade. Eu tenho um amigo que fez uma pergunta, mas eu vou dizer que quando chegar a minha idade também, se puder, doutor, eu vou usar também. Porque o senhor falando aí, chegou a uma certa idade, Martim Júnior, que o homem, essa questão sexual, né? Tirar esse tabu da questão sexual, o homem não chega mais a ter uma relação sexual com a esposa, por conta que vai cair reduzindo os hormônios e tudo mais. Não ria não, Martim Júnior, que é assim, acontece com você, pode acontecer comigo também, acontece com qualquer um. Vai chegar uma idade que não vai poder mais fazer o que é bom na vida, né, doutor? Me diga não uma pode coisa. ser como meu pai, não. Meu pai diz que tá muito ativo, 72 anos. Eu fico olhando assim. Eu não vou dizer que é mentira do meu pai, mas. Não, ele não mente não. Ele não mente não. Ele pode aumentar, né, Rodrigo? Ele pode aumentar. Enfeitar. Mas, doutor, pode tomar uns comprimidos, isso é um negócio assim, né? O pessoal gosta. Só que eu fico preocupado também. Um estimulante. Só que eu fico preocupado. Tem muita gente que acaba morrendo, dá um infarto, dá uma turica, um piripaca, morreu porque tomou o comprimido. Mas, doutor, como é que deve se proceder? Se puder, eu já vou começar a me encaminhar quando eu tiver velhinho, das 70 anos de idade, começar a usar. Rodrigo já quer antecipar, Rodrigo, o que vai acontecer? Olha, preventivo, é? A pergunta dele foi pra Martins. Oi, rapaz. Não, mas, doutor, quando eu chegar na minha idade, quando eu tiver a terceira idade, Martins idoso, tá bem, Martins precisar, tá bem. eu vou. Se puder, eu vou na hora, ou uma doutor. pergunta pra Martins ou uma pergunta indiscreta pra ele mesmo, né? Quem sabe. Se tivesse pra mim, eu perguntava também. Ô, Rodrigo, aproveitando aí, Everton e Martins, eu quero até, doutor Danilo, já que o Rodrigo falou dessa comparação de idade, né? Eu vou colocar um adendo aqui que eu acho que o doutor Danilo vai explicar melhor. Essa questão da idade. O declínio, Rodrigo, necessariamente não está porque eu estou ficando velho também. Tem muito jovem que já está lá para baixo, meu amigo. Que já acabou faz tempo. A bateria já está descarregada, né, doutor? Tem fatores, Rodrigo e Everton, que interferem sobremaneira na baixa produção de testosterona. Tem paciente que tem 20 anos e tem a testosterona muito baixa. Por quê? Estilo de vida. O cara só tá sentado assistindo televisão, comendo pipoca, não faz atividade física e toma muita Coca-Cola. Esse é o perfil do cara que tá detonado. Isso aí não tem idade boa, não. Tem não. É matar, o cara tá altamente sedentário, só comendo besteira e assistindo televisão sentado sem fazer nada. Qual é o nível de prosperidade desse cara, de saúde? E não almoça, em vez de almoçar, come hambúrguer. Olha só. Então, esse é o padrão ocidental que a gente chama. Doutor Danilo, quer dizer que uma vida ativa, estilo de vida é ideal para que o organismo possa produzir tudo isso? Atividade física é um dos grandes estimuladores da produção de testosterona, em qualquer idade. Entendeu? Então, você fazer atividade física, você já está estimulando a produção de testosterona. Veja que maravilha. Se você come bem, outra coisa. Um prato recheado de verduras, de legumes, diminuir o nível de ingestão de açúcar. São fatores que são coadjuvantes na orquestra hormonal, tanto do homem como da mulher. Muito bom. Rodrigo falou sobre os estimulantes. A gente sabe que no mercado tem muita ideia, muita propaganda e um passa pro outro. Os famosos azulzinhos, né? Como a gente chama, né? Isso. E aí, doutor Danilo, tem aquele dilema. Tem o cara que chega na idade e de fato tem uma diminuição, né?
não trata corretamente, aí quer um estimulante desse para resolver uma noite aí que saiu com a menina de 20 anos, né? E aí nós temos esse dilema, muita gente morrendo, infartando, com vários problemas, sem nenhum acompanhamento, e Rodrigo perguntou bem, o que fazer, principalmente para quem já é usuário? O levantamento dessa questão ela é de extrema importância para esclarecer a quem faz o uso inadvertido, ou seja, chega na farmácia sem ter passado numa consulta médica e vai lá de repente e compra o azulzinho. Que medicações são essas? O primeiro que apareceu foi o Viagra. Só que já existem os irmãos do Viagra, os primos dele, entendeu? A molécula que está mais em voga hoje é a tadalafila, entendeu? Então ele é um vasodilatador. Rodrigo, a tadalafila não aumenta a testosterona, é zero de aumento de testosterona. Então, a tadalafila, na verdade, o sildenafila, que é o Viagra, não aumenta a testosterona. Eles melhoram o padrão de ereção, e só. Eles não melhoram libido. A pessoa não tem desejo sexual por causa dessa medicação. Essa medicação, ela só é viável para aquela pessoa que está com dificuldade de ereção. Essa é a grande questão dessas moléculas, do azulzinho. Qual é o grande problema dessa medicação? Via de regra, pessoas que têm pressão baixa, homens que têm pressão baixa não devem usar. Como ele é um vasodilatador, ele pode baixar a pressão arterial. Então, se a pessoa já tem pressão baixa e usa, então ele pode ter uma baixa maior ainda dessa pressão, levando a algumas questões cardiovasculares. Quando você ouve aquela história, olha, fulano morreu, mas ele estava usando o azulzinho. Ele provavelmente teve uma hipotensão, dessa hipotensão parada cardíaca e óbito. Entendeu? Que a gente ouve de vez em quando no jornal que fulano estava no motel com não sei quem e faleceu, já era homem de idade com uma menina nova. Olha que coisa. Primeiro que é incoerente, né? Não vamos julgar ninguém, mas eu acho que é incoerência. Especialmente se esse homem está traindo sua esposa. Isso é terrível. Mas, falando tecnicamente do problema, para você ter ideia, Rafael, esses azulzinhos, Rodrigo, eles são utilizados também para tratar um problema chamado hipertensão pulmonar. Pessoas que têm a pressão muito alta na artéria que leva sangue, né, ao pulmão. Então, eles podem ter... podem usar tanto o tadalafila como o sildenafila, que é o Viagra, essa medicação que eu falei, para tratar essa questão, porque ele baixa a pressão no pulmão, na artéria pulmonar. Então, veja que é uma medicação que tem que ser usada com critério, com prescrição médica, com avaliação médica. E o médico vai fazer um interrogatório do paciente na anamnese, entender se ele tem os critérios que possibilitem ele usar essa medicação. Só que tem muita gente que vai na farmácia aí, eu quero tal, vai caladinho lá e compra, né? É verdade. Fulano de tal recomendou, tá usando e tal. E... Se passar no médico, fizer um check-up geral, né? Acompanhamento. Tranquilo, eu já passei para meus pacientes. Então eu passo. Tá vendo aí, Martin Júnior? Passo. Mas isso tem que ter uma série de avaliações. E sabe o que eu faço, Rodrigo? Às vezes o cara tá com a testosterona baixa, tá se queixando, diz que não tem uma ereção boa. Aí eu faço as duas coisas. Eu faço a estimulação da testosterona e jogo uma tadalafila lá dentro. Pronto, aí fica igual a fé. Meu amigo. O cara volta, doutor, mudou. Agora, Rodrigo, tudo acompanhado, né? Tudo acompanhado. Agora, isso aí, como eu disse, o médico tem que ter habilidade. Porque eu fiz... As minhas especializações me permitiram a fazer fórmula magistral. Você sabe o que é isso, Rodrigo? Não, quero saber agora. É você montar a fórmula. Você não dá um remédio de farmácia comum. Você vai juntando as peças de um quebra-cabeça, entendendo a necessidade do paciente e joga aquilo dentro de uma fórmula. Para ele não ter que tomar 5, 6 comprimidos, você faz uma manipulação. Dentro dessa fórmula tem o quê? Tem vitaminas específicas que ajudam na questão sexual. Tem fitoterápicos, que são plantas específicas. Tem a medicação e tem a tadalafila. Então é mais ou menos 5 elementos, 6, que tem dentro da fórmula, que a sinergia deles
vão trazer benefícios de ordem E acaba metabólica. tomando a miligrama correta. Do Na miligrama correta, exato. Que não vai dar o problema cardíaco, né? não, Você exato. vai ficar equilibrado. Martin Júnior fica aqui brincando, porque Martin Júnior tá brincando aqui no estúdio, né? Porque é história de idade e tal. Martin Júnior, quando eu tiver precisando, eu sou a primeira pessoa a dizer. Ah, sim, já procurei Rodrigo, doutor Danilo. sem dúvida. Tem Tem coisa muitos melhor. pacientes, Rodrigo, muitos Ô, assim. Rodrigo, então a gente pode dizer, o doutor que vai tratar a sua bateria baixa Quando chegar tá lá, aqui, vai, tá vai, aqui, doutor. tá Nem aqui. se preocupe. Doutor Nesse Danilo. campo eu sou teu professor, cara. Não. Eu tô caladinho aqui, só ouvindo, porque tô você ouvindo já tudo. foi. Exatamente. Não, mas o que o Rodrigo tá dizendo é importante, Martins. Se precisar, procure. É, a Não gente tem tem que tirar coisa esse melhor do que você se preconceito. cuidar, não é? É, a gente vai- rapaz, Porque às vezes, olha, eu vou dizer uma coisa a você, e aí, doutor Danilo, bem interessante. Eu acompanho pessoas que o maior trabalho que a gente tem é para a pessoa idosa justificar para uma parceira jovem que ele está noutra esfera, ele está noutro patamar, ele está numa idade, que ele não tem o mesmo ritmo, mas que ele pode ser acompanhado, ele pode ter uma sexualidade adequada, mas dentro de um contexto da sua idade. Não nós não vamos deixar de ser homens se a gente admitir que em algum momento a gente não tem. certeza, A isso gente não é aí. mais o garotinho de 20 anos, de 15 anos. Então, esse é um trabalho mental até o cara entender. Quando ele entende, que ele conversa com a menina, olha, eu tô no outro patamar, eu não tenho mais o que eu tinha, então eu já não funciono do mesmo jeito, né? Então ela começa a perceber que tem uns intervalos, né? E ajuda ele. Rapaz. E é bonito, né? Quando o casal se entende e ela leva ele pro médico. Exato. Rapaz, eu tô lembrando aqui, ontem eu atendi um casal que eu não fiquei rindo na consulta, mas assim, foi interessante, né? Porque a gente entrou no mérito da questão, a esposa disse, doutor, tem um jeito aqui no meu marido. E ele assim, ele não se sentiu assim, diminuído não. Ele disse, E ela doutor. tá Eu certa. tava dizendo a Rodrigo aqui, que tava com 15, 20 anos, é igual uma furadeira Bosch. Chega dos 35 pra 40, vira uma Black and Fale Decker. por você. Fale por você. Fale por 50, você. 60. Ave Maria. Agora, tu sabe o que é pior, velho? Até você chegar naquela furadeira bem Paraguai, aí você querer ser a Bosch. Aí não dá. Aí, não. meu amigo, é uma frustração, aí briga o casal, uma confusão. Mas E não- ele não quer se entregar, sabe? Não, aí não. ele não quer, não, porque o problema é seu. Aí acontece outra coisa, outro fenômeno, viu? Que é muito interessante na clínica, que é começar a desconfiança. Você tá com quem? O que é que você fez? Tá onde? Aí começa a briga. Aí tá Acaba gastando com o fora, tá não casamento, sei com rapaz. quem, não sei o quê. Aí a gente começa a entender, rapaz, peraí, não é assim não. É a idade. É a idade, E é a o cara idade. preconceituoso não quer Exatamente. assumir que Aí tá o tendo- bom, ela vai e leva ela para o doutor Danilo, leva ele, né? Aí lá faz os ajustes, e aí como é que foi? Rapaz, um sucesso. Então, Atenção você, É comadre, viu? interessante. Atenção você, esposa. Se tiver ruim o negócio, vá o seguinte, vá os dois. Vá os É dois. bom. É bom. Agora, Vá os Rodrigo, tem dois. outro detalhe também, que a gente tem que inverter a moeda. Veja só, às vezes acontece o contrário. Às vezes a mulher não funciona. Aí questões que eu falei da menopausa, aí a do menopausa, porque é o climatério. seguinte, aí é outro problema. O cara tá a 1000 por hora e quer que a mulher esteja disponível toda hora que ele quer. Aí é outra confusão, porque a gente sabe que a mulher, ela tem outras questões, inclusive sentimentais, né, de valor, etc. Às vezes, inclusive, tem outros aspectos religiosos, tem uma formação de família, e aí o cara fica. Aí o problema, ele começa a desconfiar, porque é o seguinte, a questão do adultério, quando ele é imaginário, quando ele não tem provas, rapaz, é um fantasma, ninguém dorme, é uma desconfiança, liga 24 horas, tá onde, tá com quem, fez o quê, aí vai no trabalho dela, bota a câmera, rapaz, é uma confusão, rastreia o celular, isso acaba o casamento, né? Acaba o casamento, e tem, por isso que inclusive chega a extremidades, o feminicídio tá aí altíssimo, Sim. né, muito grande. Então a gente indica, olha, se trate, porque a mulher pode chegar mesmo como homem a uma fase que não tem como, né. Mesmo porque, Rafael, nesse período da mulher, do climatério à menopausa, a mulher, ela diminui a lubrificação. E isso causa um problema chamado dispareunia, que é a dor no ato sexual. Imagina, se é para ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa dolorosa. Então isso é muito ruim, entendeu? Então, Ela começa a evitar, né. Porque dói, exato. Então dói. aí ela pode estar se reservando por causa disso, às vezes não tem uma abertura de um diálogo com o esposo por alguns tabus e acaba que gera esse tipo de problema que você falou aí. É muito sério, então procurar. Everton, tem um áudio aí, tem uma pergunta pro doutor Danilo? Tem sim, Rafael. Então- A Neide tá participando com a gente, ela faz perguntas. Vamos acompanhar. acompanhar. Bom dia.
É normal uma mulher com 60 anos, ela ainda ter menstruação? Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Agora, se esse ciclo tiver vindo direitinho, todo mês, muito provavelmente ela está no seu ciclo fisiológico ainda, de menstruar, de ovular, que é uma raridade de acontecer isso aos 60 anos. Mas se esse sangramento que ela tem é um sangramento irregular, ou seja, ela está sangrando, aí no mesmo mês tem 2 ou 3 vezes, isso tem que ser investigado, porque tem alguns tipos de neoplasias, de câncer, de útero, que pode dar sangramentos e a pessoa pensa que está menstruando e está com problema de outra ordem. Então tem que ser investigado. É bom levar ela, apesar da idade, apesar da idade não, porque tem que ser, né? Para fazer uma avaliação ginecológica, entendeu? Para ela poder ver se está tudo certinho, se está tudo bem, entendeu? Mas pode acontecer sim. Muito legal. Bom, tema muito palpitante hoje, né? Muito bom, muito assertivo, principalmente para a realidade, né, de homens e mulheres. Já sabe, você que está acompanhando, como disse o Rodrigo, chegou uma fase, independentemente da idade, está precisando, você pode ter uma qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, é investimento. Então tem muita gente, Rodrigo, trocando a bateria do carro, do celular. Tem gente comprando até o celular novo, carão, aí bem caro, o iPhone mais potente. Tem gente trocando o carro por elétrico, né? Enfim, tem gente investindo em tudo, mas não investe em si mesmo, né? Na sua saúde, na qualidade de vida, do relacionamento, de se entender melhor. Então o doutor Danilo Ramalho está na Clean, esperando você, semanalmente, com 2 dias de atendimento, dedicados aqui a Guarabira, às vezes até 3 dias, né? Dependendo da demanda, tem ficado aqui, tem atendido as pessoas. Procure essa ajuda, não é nenhuma falta você no consultório colocar a sua realidade. Não está legal, não estou funcionando bem, quero me entender, quero me cuidar, né? Se de preferência, se puder, acompanhado por alguém, mas vá, ou sozinho, enfim, se tem vergonha. Não, tem homens, né, que vão sozinho, Rafael. Hoje está tendo uma consciência melhor. Os homens estão procurando mais, né? Estão procurando mais. A gente está nesse mês que ainda fala muito dos pais, então os homens estão procurando, os homens estão buscando, os homens estão indo, tomando atitude, porque sabem que isso é bom. A consciência tem mudado. Então, busque ajuda. A Clean está em Guarabira, por trás da Catedral Nossa Senhora da Luz, ao lado da Secretaria de Educação do município. É fácil demais localizar, todo mundo vê, é fácil. Então, você pode ir diretamente. Se você quiser já fazer o contato para agendamento, saber os dias, horários, enfim, os planos, você pode entrar em contato pelo nosso telefone direto, que é também o WhatsApp. Você manda uma mensagem, a recepção vai conversar com você. 988715240. 988715240. Lá você vai saber especialidades, dias, né, agendamento, tudo certinho, os planos, as formas. Então converse com o pessoal. E se quiser também, quem é muito usuário de Instagram, tá lá, Clean Guarabira. Então lá você vai ter o link, vai ter os contatos, vai conhecer já alguns profissionais, né, ver as especialidades, já tem até dias lá que o pessoal indica das redes sociais. Então também tem várias formas. O que não pode é você deixar de se tratar, né? Busque isso, faça parte do seleto público nosso, de pacientes, clientes que nós temos, que estão contando outras histórias, estão vivendo melhor. Então é a sua hora, é hora de buscar. Como disse o Pajé, nunca é demais a gente buscar uma solução, nunca é demais a gente buscar saídas para um problema que a gente está aguardando às vezes há muito tempo. E às vezes é uma entrevista como essa que desperta, opa, peraí, cara, eu não estou bem não, me enquadrei em tudo que o doutor disse aí, então eu vou buscar ajuda. Nós vamos fazer o recorte dessa entrevista, vamos deixar publicado lá no canal do YouTube Guarabira FM. Você depois pode assistir, manda para um parente.